É, hora do manual. Uma pobre e pequena garota, maltratada por sua família. Seu nome é Fiona Green, a filha ilegítima de um conde, que teve uma infância miserável. Por conta disso, sua família decide se livrar dela quando tinha 13 anos. Mas à medida que crescia, a garota logo mostrou seu grande talento para a magia, eventualmente se tornando uma maga genial. Ela estava destinada a ser o clássico tipo de heroína. Mas esse não era o seu destino, e Fiona não é a protagonista. Eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu virei a noiva do protagonista, e espero que aproveite. A história começa com uma caneta que bate na mesa enquanto alguém grita Fiona. Era seu pai, o Conde Green, perguntando se sua filha estava lhe ouvindo. Fiona pede desculpas, enquanto seu pai a chama de criança rude. O filho mais velho do Conde Green, Caindel, diz ao seu pai para não se aborrecer com alguém inferior como ela. Isso irrita Fiona, mas ela sabe que tem que suportar, não importa quão mal eles a tratem. Nesse ponto, ela tem apenas 13 anos, e é uma indefesa filha ilegítima que todos na família consideram como um espinho do seu lado. Acontece que ela é alguém renasceu como Fiona Green, como mencionado anteriormente. No momento, sua família a considera um incômodo, mas eventualmente, ela crescerá para ser uma maga gênio renomada que é elogiada por todos. Apesar disso, nossa protagonista ainda não considera se tornar Fiona Green um bom acontecimento, já que na verdade, Fiona Green não é a heroína nessa história, mas a grande vilã. Fiona está destinada a ser derrotada e sofrer uma morte épica pelas mãos do herói e heroína, que são fortalecidos pelo poder do amor, uma forma realmente triste para a história terminar. O livro era chamado O Imperador e a Santa, e era uma história de amor entre um imperador e uma santa que salvaram o mundo. Fiona Green não mostrava piedade nesse mundo cruel, a levando a ser uma vilã, e no final da história, ela estava prestes a se tornar imortal, que representava uma grande ameaça para o casal principal. O herói acabou decapitando Fiona, antes de arrancar seu coração ainda batendo para perfurá-lo. Sua cabeça foi pendurada nas muralhas do castelo para que todos vissem, e seus restos foram queimados até virarem cinzas. Então, sua alma foi lançada nas trevas, onde sofreria pelo resto da eternidade. Todo esse era o verdadeiro destino de Fiona e um possível futuro para nossa protagonista atual. Isso faz com que ela se pergunte se seria capaz de deixar a Terra em paz se morresse agora. Enquanto ela olha para o chá dela, ela balança a cabeça e diz a si mesma para parar de pensar nisso, ou será repreendida por não prestar atenção novamente. Seu pai está falando sobre uma situação sombria na linha de frente, e como o imperador estava pedindo para que um mago fosse enviado para as linhas de frente do norte. O imperador solicitou que fosse um mago desta família. Mais informações são dadas, e descobrimos que no romance original na verdade começa daqui a 6 anos. No momento, o Império está fraco graças às batalhas com monstros demoníacos, que era a maneira do autor de preparar o caminho para o casal de heróis entrar e salvar o mundo. Mesmo assim, essa ainda é a realidade que a protagonista, no corpo de Fiona, tem que enfrentar agora. O pai continua dizendo que um de seus filhos deve ir para a linha de frente, o que choca 2 de seus filhos loiros. O pai continua dizendo que a casa dos Green é famosa por ter magos poderosos, então é claro que o Império os chamaria, e então, ele questiona qual de seus filhos se juntará à guerra. Ele pergunta se alguém gostaria de se voluntariar, enquanto vemos Caim completamente silencioso. Ele logo dá uma cotovelada em Fiona, e enquanto ela grita de dor ele então a chama de verme, dizendo que ela deveria ir. Todos os filhos da família, exceto ela, tinham uma mãe condessa, então não é surpreendente que eles queiram que alguém inútil como ela vá em seu lugar, apesar do fato dela ter apenas 13 anos. Caindel então levanta a mão de Fiona por ela gritando que ela gostaria de se voluntariar, mas é tímida demais para dizer isso. Ela tenta gritar espera, enquanto amaldiçoa seu irmão em sua mente. Seu pai está sorrindo e feliz por ver que ela está se voluntariando, o que a faz se perguntar se os dois já tinham armado isso. Fiona tira sua mão dele enquanto ele diz para ela ser grata, pois é uma honra para uma Hellis como ela servir a família. A garota loira entra na conversa dizendo que concorda com ele, afirmando que Cain teria que continuar o nome da família, e que ela mesma estará casando em breve. Ela também diz que Zen, o outro irmão, ficará noivo em breve. Ela continua dizendo que é melhor se Fiona fosse, ao que Fiona pensa consigo mesma sobre como todos eles, antes, disseram que ela não merecia aprender magia e a trancavam no sótão diariamente. Mas ela realmente conhece os fundamentos da magia, abrindo a boca para falar enquanto todos na sala olham ameaçadoramente. Ela não tinha muita escolha no assunto, já que ninguém na mansão está ao lado dela. Até mesmo as empregadas não a respeitam. Fiona era apenas um personagem secundário na história que recebia apenas uma breve menção de que foi maltratada por sua família por ser uma filha ilegítima. No fim ela diz que irá, pois realmente não tem escolha, já que mesmo se ela matar a família agora, ela acabaria na cadeia. A família então começou a rir, dizendo que ela fez a escolha certa e que surpreendentemente criá-la valeu a pena. Ela então percebe que essa era a única razão pela qual eles a tiraram do sótão e a convidaram para o jantar de família desde o início. Enquanto eles riem, ela tem lágrimas nos olhos, nunca sentindo esse nível de tristeza desde que entrou no corpo de Fiona.
Ela começa a se perguntar se era assim que a personagem original se sentia, sendo amada por ninguém e ressentida pelo resto do mundo. Tudo isso eventualmente a levou a tomar mais decisões e seguir pelo caminho errado, um caminho do qual ela nunca poderia retornar. Mas ao contrário de Fiona, nossa protagonista não odiava ninguém aqui, e isso se deve ao fato que todo esse mundo é a sua própria criação. No castelo do Duque Hallen, nas linhas de frente do norte, Fiona olha pela janela, para a tempestade de neve. Ela continua caminhando com um homem e pensa na forte presença do castelo. Ela acha que o lugar parece mais o castelo de um lorde maligno, antes do homem apressá-la para seguir em frente. Ele ordena aos guardas que abram a porta enquanto Fiona pensa sobre o quão grandes eram elas. A porta começa a ranger, emitindo uma luz fraca antes da luz cobrir o rosto de Fiona, quando ela finalmente vê o Duque Hallen do Norte. Ele fala sobre como ouviu que um mago estava vindo para ajudar, mas se pergunta o que uma criança franzina estava fazendo ali. Esse é Abel Hallen, o homem que será o mentor de Siegrin, e o aliado do protagonista masculino, que era muito popular entre os leitores. O único problema com ele é que ele é simpático apenas com o personagem principal e seus amigos, ao mesmo tempo que vemos o Duque ordenando aleatoriamente a execução de alguém. Fiona observa que ele é muito mais jovem que era durante o romance, devendo estar no auge de sua vida agora. Ela então se curva e se apresenta como Fiona Green. O Duque questiona seu ajudante Geron sobre o que está acontecendo, o que Geron responde que o Conde Green disse que estava enviando alguém de sua linhagem direta. Mas o Duque range os dentes de raiva, já que o homem lhe enviou uma garotinha. Ele assume que o Conde está o tomando por tolo e declara que após a guerra, ele destruirá a família Green. Fiona agora está em um desespero cômico, já que sua família agora está condenada por ter irritado esse sujeito. Mas ela então percebe que estava em muito mais apuros que sua família no momento, já que o Duque continua a olhar para ela com raiva. Ele então dá um passo em sua direção, ficando diretamente sobre ela, e pergunta por que o Conde Green a enviou. Ele então pergunta se não havia outras pessoas aptas na casa. Fiona fica em silêncio, antes de mencionar que o irmão mais velho tem que carregar o nome da família, a irmã vai se casar, e o outro irmão ficará noivo em breve. Ela então diz que é por isso que ela foi enviada, o que faz até Jeren sentir pena dela. O Duque debocha e acha que a família Green está tratando a guerra como um jogo, e pensa que entende o que está acontecendo aqui. Ele então olha para ela novamente e diz que ela ainda tem coragem por vir, mas eles não precisam de uma criança como ela. Ele se vira e diz para ela voltar para casa. Então, enquanto ele se afasta, Fiona fica irritada com o Duque por achar que ela é uma perda de tempo, enquanto também sabe que não tem para onde ela pudesse retornar. Durante o romance, a verdadeira Fiona não estava ciente de seu talento, e havia sido abandonada tanto pela casa Green quanto por Hallen. A dor desse abandono foi o que originalmente enviou Fiona pelo caminho errado. Agora, Fiona aperta o punho, pois sabe que ela é diferente, e grita para o Duque esperar, pois tem algo a lhe dizer. Ele se vira e ela lhe diz que não obedecerá sua ordem de partir, mas que provará seu valor a ele aqui, em vez de ser jogada nas ruas. Em sua mente, ela sabe que depois que o protagonista masculino aparecer, a guerra diminuirá, então ela só precisa aguentar até lá, economizar algum dinheiro, e eventualmente, partir para viver em uma zona rural pacífica. Ela continua falando ao Duque dizendo que não voltará, e que não está pedindo para ele simplesmente deixá-la ficar aqui, mas ela só quer ter a chance de provar a si mesma. Ele então questiona sobre ela ser uma criança, e pergunta se ela planeja fazer trabalhos domésticos. Ela responde dizendo que lutará como maga, e que pode ajudar a vencer a guerra. Os dois homens olham para a jovem garota, e então, o Duque e Fiona ficam em silêncio um diante do outro. De repente, Fiona tem um momento de pânico interno, se perguntando se ele a chamará de criança insolente antes de expulsá-la. O Duque solta um sorriso e estende os braços para alcançá-la. Ele então lhe diz que essa é a coisa mais engraçada que ele ouviu ultimamente. Ele continua a estender a mão para ela, dizendo que gostou de sua piada. Agora, segurando sua mão, ele diz que lhe dará uma chance de provar seu valor. A tempestade de neve continua a castigar o lado do norte, enquanto o ajudante retorna ao Duque. O Duque pergunta sobre a criança, ao que Geron responde dizendo que ele a guiou até seu quarto. O Duque observa que a criança é muito arrogante, e pede a opinião do seu ajudante sobre a garota. Ele menciona que ela é esperta para sua idade, mas apesar disso, ela ainda é apenas uma criança. O ajudante pergunta se o Duque realmente a enviará para a batalha, ao que o Duque responde que ela se ofereceu afinal. Ele diz que ela será enviada para o segundo baluarte em 2 dias, o que faz Geron questionar a decisão. Jaren fala sobre como aquela área está cheia de demônios e é a zona mais perigosa nas linhas de frente. Mas o Duque o tranquiliza, dizendo que ele mesmo estará indo com ela. Ele então caminha até a janela e olha para fora, antes de dizer que se a garota se mostrar inútil, ele a entregará aos lobos. Fiona se deita na cama e relembra o quão intimidador o Duque era. Ela não consegue acreditar que agora tem medo de sua própria criação. Ela então decide parar de pensar na batalha que a espera, e apenas descansar por agora. Ela está tão esgotada que não consegue mais fazer nada enquanto adormece. Os portões do castelo se abrem e uma carruagem puxada por cavalos sai, enquanto o Duque monta um cavalo por perto.
Ele diz a Fiona que chegou a hora de ela provar seu valor. Ela responde sim, Vossa Graça, mas em sua mente observa que sua criação realmente não tem nada de especial além de sua aparência. O Duque então sorri maliciosamente e pergunta se ela não está com medo, ao que ela responde que não via motivo para isso. Embora ela tente parecer confiante, na verdade está aterrorizada, pois é apenas uma garota do século XXI prestes a enfrentar demônios. Mas ela não tem escolha além de fazer isso, considerando como o futuro de Fiona será. O Duque continua a atormentá-la dizendo que não a protegerá, o que significa que ela realmente pode morrer. No entanto, ela mantém uma expressão calma, dizendo que não está com medo. Em seu coração, seu maior medo é um futuro sem esperanças e sonhos, então, se ela morrer agora, é melhor que sua alma sofrer por toda a eternidade. É por isso que ela absolutamente odiou o fato de ter renascido como Fiona, preferindo um personagem insignificante para a história. No segundo baluarte, os sinos tocam, alertando as pessoas da presença de demônios. O Duque pede para todos se posicionarem. Ele então se vira e diz a Fiona que chegou a hora dela provar a si mesma. O peso do momento cai em cima de Fiona, enquanto ela se pergunta como pode ser útil agora. Ela olha para a escadaria e diz que subirá até o topo do muro. Ela corre escada acima, notando que é sua primeira vez naquela situação, então ela precisa ver como é o campo de batalha. Ela observa que descreveu isso em seus escritos antes, mas isso ainda é diferente vendo com os próprios olhos. Ela fica acima do muro em choque, antes do Duque perguntar suas primeiras impressões. Somos então apresentados à visão que Fiona tem, com soldados gritando para queimar as bestas, enquanto muitos continuavam deitados no chão pedindo ajuda. Suas mãos tremem e ela comenta quão horrível é a visão. Na verdade, ela não está aterrorizada com a cena, mas com a ideia de que ela criou tudo isso. O Duque pensa que ela está paralisada de medo, e diz que ela pode ir embora se finalmente percebeu o quão tola foi. Ela então lhe diz que não, antes de vermos suas mãos conjurando um feitiço. Fiona decide que já que causou isso, ela terá que assumir a responsabilidade a partir de agora. O que faz alguém ser um grande mago é sua capacidade de usar quantidades mínimas de magia para criar os fenômenos mais poderosos, ou em termos mais simples, eficiência. Fiona sente um fluxo suave de mana enquanto se prepara para lançar um poderoso feitiço pela primeira vez. Apesar de ser uma criança, ela ainda acredita na habilidade da personagem para fazê-lo. O Duque olha para o céu, se perguntando se uma tempestade está chegando, pois começava a se parecer diferente. Ele fecha os olhos enquanto deseja algo, e de repente, as bestas no campo de batalha rosnam. Os soldados olham com admiração enquanto raios caem sobre seus inimigos. Os olhos do Duque também se abrem completamente para ver isso. Os raios incineram as bestas, antes de caírem no chão com um baque. Fiona respira aliviada, e o Duque, chocado e rindo, a levanta e diz que ela parecia um deus executando sua retribuição divina. Ele diz que nunca viu uma magia tão poderosa, e pergunta se ela é mesmo humana. Ele caminha com ela em seus braços até a beirada da muralha, o que a faz ficar assustada, imaginando se na verdade o Duque considerou que ela não era boa o suficiente e decidiu jogá-la de cima. No entanto, o Duque apenas queria ter uma visão melhor das bestas se retirando, o que Fiona finalmente também vê. Ela se sente ótima, já que esta é sua primeira conquista neste mundo. Ela percebe que os soldados abaixo dela começam a olhar para ela. Ela acha um pouco constrangedor estar nos braços do Duque, enquanto acena para eles. Os servos ali a chamam de jovem mago prodígio, já que suas façanhas na batalha foram tão impressionantes. Além disso, ela é a única criança ali, então todos a adoravam, incluindo Abel. Ele deu uma ordem especial para garantir que Fiona fosse bem alimentada. Isso a deixou muito feliz, pois ela não passou nenhum dia sem que seus bolsos estivessem cheios de lanches. Enquanto passeia, ela encontra Geron, que parece exausto por todo o trabalho que Abel lhe dava. Ela então corre até ele, lhe oferecendo doces. Ela pergunta para onde ele está indo, o que ele responde que para a quarta muralha, pois houve um ataque lá. Ataques diurnos e noturnos ocorrem em todos os lugares, mas na segunda muralha, as coisas melhoraram graças à presença dela. A protagonista fica chocada que isso continuará por mais 6 anos antes da história realmente começar. Fiona então pede para ir com Geron, apenas por precaução, ao que Geron assegura de que ficará bem. Ela pensa que ele não quer que ela vá por causa do fato que ela teve medo de olhar para uma besta morta da última vez. Fiona também tem seguido Abel pelo castelo desde então. No fim ele finalmente concorda, contanto que Fiona não conte ao Duque. Isso se deve ao fato de Abel não gostar que as pessoas se imponham sobre Fiona, e eles então partem. Na quarta muralha, a batalha continua. Soldados gritam para o capitão pedindo mais homens, perguntando quando eles chegarão, com alguém observando que Fiona Green chegará em breve. Os dois chegam à quarta muralha, enquanto um soldado os informa sobre a situação. Geron conversa com o homem enquanto Fiona olha para a distância, pensando em como ela se acostumou com essa cena horrível. Ela então decide que não irá fazer nada com tudo isso acontecendo. Ela se aproxima de alguns soldados e os ajuda a queimar corpos usando sua mana e relâmpagos. Ela diz aos soldados que cuidará dessa área, então eles devem ir trabalhar em outro lugar.
Ela passa o dia incinerando corpos, um após o outro, e percebe que parece não ter fim para isso. Então, ela se depara com um jovem deitado nos escombros. Ela olha para ele, já que ele é um menino de sua idade. Ela assume que ele é um mercenário, e reza para que ele descanse em paz. Fiona fica grata pelo fato de que ela ainda está viva, e o menino então solta um gemido, o que faz Fiona se assustar e se perguntar se ele era um morto-vivo. Então, ela finalmente se toca que ele é um sobrevivente, enquanto ela chama por ajuda, tentando remover os escombros de cima do menino. Depois de terminarem, ela percebe que ele tem uma ferida abdominal, e decide virá-lo para que ele possa deitar em suas costas. Ao fazer isso, o menino desperta e seus olhos se encontram, o que a faz gritar com ele, dizendo que ele ficará bem. Ele pergunta quem ela é, enquanto ela fica aliviada pelo garoto estar acordado, acreditando que ele deveria ser capaz de sobreviver. Ela nota que ele tem um rosto bonito, e poderia ser ainda mais bonito se estivesse saudável. Ela logo tem a sensação de que esse menino lhe é familiar, apesar de nunca tê-lo visto antes. De repente, um gigante aparece diante deles, fazendo o menino se assustar. Ele tenta fazer com que ela olhe para trás, enquanto os guardas gritam para Fiona se afastar. Ela se vira para ver uma sombra, quando logo sua mão é agarrada e puxada para longe do golpe. Os guardas gritam perguntando se ela está bem, enquanto se preparam para enfrentar a besta. Enquanto ela olha para o menino, ela percebe que a fera estava olhando para ela, e se o menino não tivesse lhe puxado, ela com certeza teria morrido. Ela pensou que todos os monstros tinham sido derrotados, mas aparentemente um sobreviveu. Ela então se pergunta o que fazer agora, já que as lesões do menino devem ter piorado depois de rolar para salvá-la, e por ela não poder carregá-lo para fora dali sozinha. A fera levanta a mão e lança outro soco neles, enquanto a senhora Fiona começa a lançar um feitiço de relâmpago que faz a criatura gritar, antes de cair de costas. Suas mãos estão carregadas de eletricidade antes dela sentir dor por conta do uso excessivo de magia, mas nota que isso não é nada comparado ao que o menino sentia. Os soldados perguntam se ela está bem, o que ela responde que está, continuando preocupada com o menino. Enquanto olhava para o rosto dele, ela começou a se lembrar de algo ao olhar novamente para suas roupas esfarrapadas, cabelo preto, olhos azuis e rosto bonito. Ele era tão jovem que ela não notou, mas este é Sigrin, o protagonista de sua história. Ela olha em choque enquanto ele repousa em seu colo. Ela começa a ficar confusa, já que o protagonista deveria ter aparecido mais tarde, e se pergunta se esse era o momento em que Sigrin encontra Bel. Ela então pensa que este não é o momento de pensar nisso, pois se esse é realmente o herói que salva o mundo, ela não pode deixá-lo partir assim depois de salvá-la, principalmente já que isso pode ser o fim do mundo. Ao mesmo tempo, ela fica preocupada se isso também significaria que ela estaria destinada a ser condenada por ele. No fim ela decide gritar por um médico. 2 dias depois, vemos ele deitado na cama, enquanto Fiona o observa. O médico fala sobre como a ferida era muito grave, mas ele ainda terá uma recuperação completa. Ela expressa sua gratidão ao homem, enquanto ele diz a ela para chamá-lo se precisarem dele de novo. Ela se senta aliviada, pois agora evitou o fim do mundo. Enquanto observa, ela acha difícil acreditar que ele se tornará um herói elogiado por todos. Ela nota que ele deve ter uns 14 anos agora, e também lembra que escreveu apenas algumas palavras sobre o passado de Sigrin no romance, pois era para ser misterioso e secreto. Acontece que o menino era um príncipe imperial, mas nascido como um filho ilegítimo. Além disso, sua mãe era uma plebeia sem poder, e muitos o consideravam um espinho para eles, e desejavam que ele desaparecesse. O garoto temeu por sua vida desde que era apenas uma criança, o que fez sua mãe tentar fugir com ele para fora do país enquanto os soldados os perseguiam. Sua mãe o escondeu em um arbusto, lhe dizendo que ficaria bem e voltaria para buscá-lo mais tarde. Sua mãe lhe disse que o amava, antes de vermos que ela não conseguiu escapar, enquanto os soldados continuam a procurar a área por Sigrin. Antes de morrer, ela lhe diz que ele deveria, mas o resto não foi ouvido, com Sigrin começando a correr em lágrimas, e acabando sozinho neste mundo cruel. Enquanto foge, ele acaba no norte de Halen, onde assume que ninguém o encontraria, já que era a borda do reino. Eventualmente ele encontraria Bel, que reconhece sua habilidade com a espada, e decide se tornar seu mentor. Essa era a história do passado de Sigrin, que tinha sido apenas brevemente mencionada no romance durante uma conversa com a protagonista, servindo apenas como desenvolvimento de personagem. Ela pensava que um personagem principal com uma história triste era um clichê de qualquer maneira, então seu romance nunca entrou em detalhes. Enquanto Fiona está sentada, pensando em como esse garoto teve que passar por todos esses eventos, ela diz a ele que deve ter sido difícil, e acaricia sua cabeça pedindo desculpas. Ela planejava deixar esse lugar quando chegar a hora certa, mas ainda pode muito bem ser legal com o menino até lá. Além disso, já que ele é quem supostamente deve derrotá-la, ela também deveria fazer amizade com ele, só por precaução. Ela pensa consigo mesma sobre como será muito gentil e cuidará dele, para que quando crescer, ele também seja gentil e não a derrote. Ela ficou olhando para ele o dia todo, o que a fez se sentir cansada e bocejar. Fiona decide tirar um cochilo rápido ao lado dele, antes de decidir o que fazer depois que ele acordar.
Uma brisa suave entra pela janela, enquanto os dois dormem pacificamente. Eventualmente Fiona levanta a cabeça, se perguntando quanto tempo ela esteve dormindo. Ela sente que está sendo observada, e logo vê Sigrin olhando para ela. Ela então pergunta se ele dormiu bem e que é um prazer conhecê-lo. Ao observá-lo, ela nota que ele é muito mais bonito com os olhos bem abertos, mas ao mesmo tempo, ele ainda parecia um gatinho arisco, já que não parecia relaxado. Ele continua a olhar ela em silêncio, antes de perguntar onde ele está e quem ela é. A garota diz a ele que é Fiona, e que estão no castelo de Hallen. Ela pergunta o nome dele, ao que ele responde Sigrin, e se pergunta como ainda está vivo. Ela percebe que ele não se lembra de nada, e diz ao menino que um médico tratou. Ele fica chocado com tudo, enquanto Fiona se preocupa com sua saúde e se sente culpada por lhe dar uma história tão triste o vendo ferido assim. Ela estende a mão perguntando se ele está com febre, ao que ele dá um tapa em sua mão dizendo para ela não tocá-lo. Ela então pede para ele dizer se sente alguma dor, o que ele começa a gritar para ela cuidar de sua própria vida. Enquanto ele grita, ela gentilmente o cutuca, fazendo ele parar por causa da dor. Enquanto grita de dor, Fiona ri dele por tentar ser durão com 14 anos. O garoto agarra suas costelas e pergunta por que ela fez aquilo, mas ela apenas o repreende, dizendo que ele é um paciente e por isso deve contar a ela imediatamente se sentir alguma dor. Sigrin responde dizendo que ela é uma estranha, então por que ele teria que contar a ela, também perguntando por que ela está fazendo isso por ele. Ela sorri e diz a ele que ele salvou sua vida, o que ele responde que nunca fez nada disso. De repente alguém começa a entrar no quarto, e é o Duque Abel Hallen. Os dois olham para ele enquanto ele repreende Fiona por ser jovem demais para trazer homens para sua casa. A menininha diz a ele que era apenas um garoto, ao que o Duque diz que era a mesma coisa. Ela percebe que ele está agitado, então decide perguntar calmamente o que ele está fazendo aqui. Abel logo lhe diz que tem assuntos a tratar com o garoto. Ele comenta como que um segundo porco-espinho encontrou o caminho para sua casa. Fiona diz a ele que o garoto estava ferido antes de Abel perguntar de onde ele é, já que o garoto não parece ser de suas terras. Ela percebe como nunca realmente mencionou de onde Sigrin era em sua história. Sigrin então lhes diz que é dos mercenários de Cal, mas o Duque questiona se os mercenários estão contratando crianças atualmente, enquanto Sigrin também lança um olhar severo ao Duque, tornando as coisas constrangedoras. Fiona então sussurra no ouvido do garoto que o homem é o Duque Abel Hallen, e Sigrin começa a se perguntar se o Duque tentará eliminá-lo também. Enquanto ele continua a pensar, Fiona cutuca sua cabeça, lhe dizendo para parar com isso. Ela continua cutucando, tentando apenas fazer o garoto relaxar, mas acaba sendo principalmente porque ele é fofo. Abel então agarra a cabeça dela e a puxa para longe, gritando que ela é muito jovem para brincar com garotos enquanto ela tenta dizer a ele que é apenas uma criança. Ultimamente Abel tem segurado ela em seus braços, o que faz as criadas pensarem que eles são como pai e filha, e isso leva Fiona a observar que eles até têm o mesmo cabelo prateado. Fiona então pergunta se o garoto pode ficar até se recuperar pelo menos. O Duque observa que essa é a primeira vez que Fiona solicitou algo dele, o que surpreende Fiona, pois ela não tinha percebido em como ela nunca realmente quis nada. O Duque continua dizendo que não gosta que ela esteja pedindo isso dele, mas apesar disso, concorda em dar ao garoto um quarto para ficar até que ele melhore. Fiona fica animada, já que o Duque está até mesmo disposto a dar um quarto, e o Duque responde perguntando se ela estava planejando deixar o garoto ficar no dela. O garoto fica envergonhado e grita que ela é ingênua e mimada, o que só faz Fiona sorrir, pois eles mal se conheceram e o garoto já a odeia. Ela decide que Sigrin não precisa gostar ou saber muito sobre ela, pois tudo o que ele precisa fazer é crescer, se tornar um jovem de valor e se apaixonar pela heroína para salvar o mundo. Ela decide que seu papel é apenas observá-lo crescer e ver tudo isso se desenrolar, como o de um pai amoroso. Enquanto Abel a carrega para longe, ela agradece a ele, dizendo que vai compensá-lo por isso, ao que Abel diz que ela já fez o suficiente. Fiona percebe que o tom dele para com ela continua o mesmo, mas ele está muito mais gentil. Ela ainda não sabe se ele gosta dela ou não, mas acredita que no mínimo, ele não a expulsará. Ele então pergunta por que ela está suspirando, e ela pensa consigo mesma sobre como era difícil agradar a todos. Sigrin fica na escuridão se lembrando das palavras de sua mãe, você deve sobreviver, Sigrin. Ele se revira na cama, pensando o quanto sua mãe o amava e se preocupava com ele até seu último suspiro. Ele lembra da cena em que ela o agarra pelo rosto lhe dizendo para sobreviver, e enquanto chama por sua mãe ele observa que essas palavras o perfuraram como uma maldição. Ele lembra de ter acabado em um lugar mais seguro, assim como sua mãe queria, no norte. Ele escapou do perigo imediato, mas ainda teve que descobrir como conseguir comida. Então, ele se juntou aos mercenários e aceitou trabalhos para não ter que morrer de fome. As pessoas no grupo mercenário o tratavam como um servo para esfregar o chão, e constantemente lhe diziam o que fazer. Eles também o espancavam, às vezes sem motivo específico, deixando seu corpo cheio de cicatrizes. O menino suportou tudo isso, porque tinha que manter o desejo de sua mãe de permanecer vivo. Mas esse tratamento de agressões e espancamentos continuou, ao ponto de Sigrin se questionar por que ele ainda tinha que ficar vivo. Ele sempre estava sozinho,
e dormia em um monte de feno, desejando que alguém nesse mundo quisesse e precisasse dele. Ele questionava se essa vida terrível tinha algum significado enquanto ele dormia. Após algum tempo, os mercenários foram contratados para lutar em Halen. Apesar de terem que enfrentar monstros, o pagamento ainda era muito bom. Os mercenários nunca lhe deram uma arma adequada, então, ele tinha que pegar uma no campo de batalha. Ele observou que havia uma coisa boa sobre o campo de batalha, já que ele o tornava mais forte. Ele conseguiu sobreviver, até que os mercenários começaram a perder a batalha e tentaram recuar. Enquanto fugiam, um dos mercenários o chamou de tolo, lhe empurrando para trás e lhe dizendo para ser um escudo humano, para que eles pudessem escapar. Enquanto o homem corria, Sigrin só conseguia pensar no que sua mãe lhe disse, enquanto as bestas o cercavam. Você deve sobreviver, aquilo continuava ecoando na sua cabeça. Ele tinha feito o melhor que pôde para permanecer vivo, mas não importava quanto progresso tivesse conseguido, ainda não seria suficiente. Ele cai de joelhos e sua espada cai de sua mão, antes que ele bata no chão com um baque. Ele se pergunta se esse é o fim, enquanto quase se sente aliviado se for. A única coisa que ele lamentava era morrer por causa daquele idiota. O garoto desejava que se fosse morrer, que fosse por alguém que viveu uma situação semelhante à sua. Ele só queria salvar alguém que realmente precisasse de sua ajuda, e estender a mão para os fracos. Esse desejo vem do fato de que ninguém jamais o ajudou em suas horas mais sombrias, então ele, pelo menos, queria estar lá por alguém. Para ele, apenas esperar que as pessoas não tivessem que passar pelo mesmo inferno não era o suficiente, e essa modo de pensar o levou a esse ponto, enquanto desejava acreditar que suas esperanças não são em vão. Ele quer que haja um raio de luz nesse mundo, e se realmente não houver, ele seria esse raio, mas agora parecia impossível. Enquanto ele está em seus sonhos, ele sente um afago em sua cabeça, um que é tão gentil que poderia fazê-lo chorar. Pássaros cantam enquanto ele acorda, se perguntando onde estava. Ele então vê uma garota deitada ao lado de sua cama, o que ele percebe ser a cena mais poderosa que já viu em sua vida. Mais tarde, durante o jantar, Fiona pergunta sobre seus ferimentos, e enquanto ela tenta verificá-los, ele bate nas suas mãos de novo. Ele reitera que já lhe disse para não tocá-lo. Fiona acredita que não deveria se surpreender com o fato de que Sigrin só lhe disse o nome, já que ela seria a antagonista de sua história. Ela lhe diz que se doer em algum lugar, ele deveria informar o médico. Sigrin a chama de estranha, o que ela pergunta por quê. Ele pergunta por que ela se preocupa com ele, perguntando se é por pena. Ele acredita que ela o considera como um cachorro, ou um gato molhado que foi recolhido durante uma chuva, o que ela diz que não é isso. Ela percebe que Sigrin deve pensar que ela é a filha mimada de Abel, protegida durante toda a sua vida, ou algo do tipo. Ela também se pergunta se ele odiava depender de uma garota, lhe dizendo que não o trouxe por pena. Ele pergunta que se não foi por pena, então o que foi? Em sua mente, ela admite que uma parte do motivo foi o pensamento superficial de fazer amizade com ele, para que o futuro pareça melhor para ela. Mas outro motivo foi que ela é a autora da história e claro, tem carinho por ele. Ela então lhe diz sorrindo que só queria salvá-lo. Mas o garoto fica confuso e pergunta por que ela faria isso. O motivo de salvá-lo não é porque ela o conhece, mas sim porque ela tem certeza que ele já sentiu a necessidade de ajudar alguém antes. Ele fica em silêncio antes de responder, de forma hesitante, que nunca se sentiu assim. Ele então diz que apenas crianças mimadas como ela têm pensamentos tão sensíveis como esse, o que a faz fazer um beicinho. Ela começa a dizer que não é uma criança mimada, mas é interrompida por uma batida na porta. Fiona então dá as boas-vindas ao médico, que a cumprimenta de volta. Ela sorri quando ele menciona como parecpia que os dois jovens se tornaram amigos. Enquanto o médico o examina, Sigrin diz para Fiona ir embora, mas ela quer ver se seus ferimentos cicatrizaram. Ele adverte para não desmaiar quando vir suas cicatrizes, o que ela responde para ele não se preocupar, pois já tinha visto muitos corpos antes. Ele ainda lhe diz para sair para que ele possa trocar seus curativos, já que não consegue fazer isso com ela lá, e ela finalmente concorda em sair. Enquanto espera do lado de fora, ela se pergunta se ele estava envergonhado de se despir na frente dela. Ela achou isso fofo, e decide voltar mais tarde. O médico então pergunta a Sigrin se ele sentiu alguma dor durante a noite, o que ele responde que não, e enquanto se despia, ele lhe diz que estava bem. Fiona fica em silêncio, olhando para a sala, esperando, se perguntando por que está demorando mais que ela pensava, imaginando que não deveria levar tanto tempo para trocar bandagens. Ela se lembra do olhar de você é ignorante que ele lhe deu, e deseja continuar aquela conversa. Ela está chateada que ele a odeia e acredita que ela é mimada, quando na verdade trabalhava tão duro quanto todos aqui. Na verdade, a autora nunca tinha pensado na personalidade de Sigrin durante a infância, já que o romance foi escrito do ponto de vista da heroína, Eunice, então o papel de Sigrin na história era simples. Ele estava apenas destinado a ser o amante, cujos olhos estavam voltados somente para Eunice. Todo mundo quer alguém assim, uma pessoa que confiará e ficará do seu lado, não importando o que. Essa era a personalidade que ela imaginou para Sigrin, então ela estava confusa com a maneira como ele estava agindo agora.
Ela então se lembra de como tentou se tornar amiga dele por várias razões, mas isso só levou o garoto a desconfiar dela, pensando que ela estava sendo gentil sem motivo. Enquanto continua pensando, o médico chama por Fiona, e ela pergunta se acabou. O médico então diz a ela que seus ferimentos estão cicatrizando, mas ele também ouviu dizer que o garoto trabalhava para mercenários, e acha que não é uma boa ideia que ele retorne. O médico continua dizendo que o garoto não dirá, mas seu corpo está cheio de cicatrizes antigas. Isso faz Fiona entrar em pânico, e ela corre para o quarto gritando o seu nome. Ela não tinha pensado que as coisas estavam tão ruins, e se pergunta se tudo isso é culpa dela, enquanto vemos Sigrin relaxando na cama bebendo água. Ela se senta ao lado dele e ele pergunta o que ela queria. Então, ela o agarra e lhe diz para levantar sua camisa. Quando ele pergunta que bobagem ela está fazendo, ela diz que está arrependida, e que precisa fazer isso. Ele pede para ela parar, mas ela diz que só levará um segundo, e sente todos os caroços e cicatrizes em seu corpo, percebendo que são muitos. A garota percebe a total extensão deles, notando que eram ainda piores daquilo ela imaginava. A menina pergunta como isso aconteceu, e Sigrin finalmente se irrita e a empurra para longe. Ele parece assustado com a força com que a empurrou e pergunta se por acaso ela é feita de ar, já que era leve como uma pena. Vemos então que ela tem lágrimas escorrendo pelo rosto, para o choque de Sigrin. Ele corre para o chão junto dela perguntando se estava bem. Ele pede para ela parar de chorar e apenas dizer algo, perguntando onde dói. Ele então se levanta e decide buscar o médico, antes que ela agarre sua camisa para fazê-lo parar. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que está bem, mas continua a chorar, percebendo que as cicatrizes não são de batalha, mas sim de ser espancado e queimado repetidamente. Fiona pergunta quem deu a ele aquelas cicatrizes, mas ele permanece em silêncio. Ele então pergunta se foi o médico que contou a ela sobre elas, o que ela responde que sim. Ele sente e pergunta se é por isso que ela está chorando, completando que era por isso que ele não queria que ela estivesse no quarto. Ele começa a falar sobre como ela faz o que quer, quando naquele momento, ela se lança e lhe dá um abraço caloroso. Enquanto o abraça, ela percebe que ele cheirava desinfetante, o que a faz se sentir mal, ainda pensando em como que é culpa dela que ele tenha sofrido por tanto tempo. Tudo isso foi graças a uma única linha no livro, onde ela escreveu que ele teve uma infância infeliz. Ela continua a soluçar e lhe pergunta como isso aconteceu, mas o garoto responde que não era nada. Ele continua dizendo que os mercenários são brutos, e como ele era o mais jovem, então era alvo de chacota. A menina o olha e diz que aquilo não é nada insignificante. Ele pergunta se ela sente pena dele, e ela balança a cabeça, já que é principalmente culpa. Ela nunca soube como tinha sido para Sigrin, nem mesmo como era viver nesse mundo até ver o campo de batalha pela primeira vez. Ler o romance fez com que tudo parecesse distante, e ela estava tentando evitar pensar neste tipo de coisa. Mas ao ver aquelas cicatrizes, tudo se tornou real demais para ela. Ela se envergonha de ter reclamado sobre o quão difícil era se aproximar dele, especialmente depois de tudo que ele passou. Ela então decide apoiá-lo, ficando ao seu lado de agora em diante, mesmo que ele a odeie. Ela segura a cabeça dele e pensa que essa é a única maneira de compensar o que fez. Fiona diz que sente muito, e ele lhe pergunta se ela estava se desculpando por tirar a camisa dele, o que ela responde que não. Ela tenta dizer que não era isso, antes dele afagar sua cabeça e lhe dizer para não chorar, já que ela não foi a responsável por feri-lo. De repente ela chama seu nome antes de agarrar seu rosto e dizer que nunca o machucará. Fiona não acredita que suas cicatrizes emocionais possam ser curadas até ele encontrar a heroína. Então quer protegê-lo até lá, e espera que ele fique menos desconfiado dela. Ela sorri ao notar que esse é seu pequeno desejo, e logo depois lhe pede para serem amigos. Ele fica completamente chocado por um momento, antes de virar o rosto e questionar como ela estava triste em um momento e rindo no outro. Ele fica vermelho, dizendo que ela adora fazer as coisas como quer. Fiona percebeu que aparentemente ele estava se apegando a ela. Desde então, ela promete em sua mente ser uma ótima amiga. Os dois logo se tornaram próximos no castelo, e vemos ela usando um vestido vermelho, levando guloseimas para ele e observando que ele já não se irritava com ela, ou lhe dizia para não tocá-lo. Ela percebe que isso é um progresso, pois obviamente, Sigrin não queria que as pessoas o tocassem depois de ter sido tão atacado. Ela também se pergunta se ele fez isso porque simplesmente não queria que ela visse as cicatrizes. Enquanto a garota lhe entrega as guloseimas, ela o empurra de volta para a cama, dizendo que suas feridas vão piorar se ele continuar se movendo assim. Ele justifica que está se curando e apenas caminhou até a porta. Ela então fecha a porta, dizendo que nunca se sabe a menos que estejam completamente curadas, e como ela é a mais velha, ele deveria ouvi-la. Ele questiona sua afirmação sobre sua idade, perguntando exatamente quantos anos ela tinha. Ela então lhe diz que tem 13 anos, e ele responde que pensou que ela tivesse 10, o que a surpreende. Ela rapidamente se torna autoconsciente, já que até mesmo Abel a chama de pequeno o tempo todo. Ela pensa consigo mesma que isso devia ser graças a ficar trancada no sótão. Antes de Sigrin dizer a ela que é mais velho que ela, Fiona aposta que ela é mentalmente mais velha, o que ele duvida.
O menino pergunta por que não importava o que Abel desse a ela comer, já que mesmo assim ela não crescia nem para cima e nem para os lados. Ela observa que isso a faz ter pouca força física, então não seria capaz de usar magia por longos períodos de tempo. Ela então diz a Sigrin que crescerá eventualmente, mas ele duvida de novo. Ela então o encara e observa que após sua recuperação, ele já parece estar muito mais relaxado. A garota também nota que ele está radiante como marfim, então ela mentalmente o encoraja a usar sua boa aparência quando conhecer a heroína. Ele logo lhe pergunta se tem algo em seu rosto, já que ela está o encarando. Mas ela lhe diz que é porque ele é bonito, e o aconselha a se comportar quando começar a namorar no futuro. Então, Sigrin começa a dizer algo sobre Fiona, mas logo depois de mudar de ideia. Ele então dá tapinhas em sua cabeça e se pergunta de onde ela tirou a ideia de que era mentalmente mais velha que ele, já que ela é tão ingênua. Ela lhe diz que isso não é verdade, mas antes que pudesse continuar, alguém entra de repente no quarto. Geron grita por Lady Fiona, a avisando que uma grande horda de bestas está se aproximando do segundo baluarte, então toda a totalidade do exército dele seria imediatamente necessária. Ela então corre, dizendo que já vai, quando Sigrin agarra sua mão enquanto ela tenta sair, perguntando por que ela iria para lá. Ela revela que na verdade, era uma maga alistada, e por isso seu trabalho é proteger esse lugar. A garota pede que ele por favor a solte, mas ele continua segurando firmemente seu braço. Ele diz que isso é impossível, e pergunta por que ela diria isso, já que o segundo baluarte é o lugar mais perigoso. Ele lhe diz que mesmo as pessoas que treinam a vida toda não duram um segundo lá, e questiona como uma menina como ela poderia guardar o lugar. Ele também grita com Geron, pensando que ele está fora de si ao enviar Fiona para aquele lugar, perguntando se realmente não há mais ninguém que eles possam enviar para lutar. Sigrin a protege, questionando se a situação é tão grave que precisam jogar uma criança na batalha. Fiona compreende seus sentimentos, mas teme que ele seja expulso se continuar agindo assim. Ela o chama pelo nome e lhe diz que ficará bem, então não é para se preocupar. Ele se vira e então a questiona, perguntando se ela não tinha medo. Ela logo lhe diz que não tinha para onde ir além daqui. A menina conta que precisava de um lugar para ficar, e Halen precisava de um mago, então, não há motivo para se irritar, já que os dois estão se ajudando. Na sua cabeça ela acredita que não havia motivo para criticá-los por enviá-la para a batalha, pois ela realmente precisa de um lugar para ficar até ser grande o bastante para cuidar de si mesma, enquanto Halen precisa de uma maga forte, e isso era tudo o que importa. Ele pergunta o que sua família pensaria, quando ela responde que era uma criança ilegítima, e que seu pai e irmãos foram os que a enviaram para cá, com a esperança que ela não retornasse. Sigrin olha com desespero, já que teve uma experiência semelhante e entende que não existe algo como amor incondicional nesse mundo, mesmo para uma criança. Ele baixa a cabeça e diz que ela pode acabar morrendo, perguntando de novo se ela tem medo. Ela responde que se isso acontecer, significa apenas que ela não é competente o suficiente para viver. Ela então lhe diz para não se preocupar, pois está ali por escolha e estava perfeitamente bem. Os dois homens, ouvindo a conversa em silêncio, permanecem parados antes dela dizer até logo. Antes de ir, ela o incomoda com mais um sermão para não se mover muito e nem pular refeições enquanto ela estiver fora. Ele pergunta por que ela está tão preocupada com ele, o que a garota responde que ele está ferido. Então, por que ela não estaria preocupada? O garoto olha novamente em silêncio enquanto ela sai, estendendo a mão em vão. Ele pede que ela volte logo enquanto fica sozinho, e a porta se fecha atrás dela. A menina pede desculpas a Geron por estar atrasada. Ao perceber que Abel também está ali, ela percebe que ele deve ter ouvido a conversa. Fiona acredita que ele parece irritado, provavelmente graças à sua discussão com o garoto. Ele então fala, se desculpando por estar atrasado e começa a dizer algo para Fiona, mas decide guardar para outro momento. Quando ele a pega pela mão, ele a chama pelo nome, o que ela responde. O homem então diz que ela nunca deve se afastar dele quando chegarem ao campo de batalha. Ela se pergunta por que ele está dizendo isso agora, já que ele sempre a manteve por perto. Com isso, os três seguem e partem juntos. Naquele dia, eles defenderam com sucesso o segundo baluarte, então mais dias pacíficos estavam por vir. O relacionamento entre Sigrin e Fiona começou a mudar, com Sigrin não sendo mais rude com ela depois de descobrir que ela é uma maga. No entanto, ele agora a olha com expressões confusas durante suas conversas, e ela se pergunta se ele a acha estranha. Suas feridas também estão completamente curadas, o que significa que ele não tem mais motivos para ficar no castelo de Halen. Mas Fiona não quer mandá-lo de volta para o quarto baluarte com os mercenários. Ela se pergunta o que deveria fazer, quando de repente uma empregada a chama, informando que o Duque quer vê-la em seu escritório. Ela se pergunta se ele tem algum recado para ela, e também se pergunta se ele realmente confia nela, já que sempre a mantém por perto. Ela bate a porta e Abel pede para que ela entre. Fiona pergunta se ele a chamou, e ele diz para ela se sentar. Ela acha estranho ele a chamar pelo nome agora. Antes de começar a conversar, ele comenta sobre ter ouvido que o garoto já está completamente curado. Isso assusta Fiona, pois ela pensa que ele pode estar querendo mandar Sigrin embora. Ele continua falando sobre como não permite estranhos no castelo, antes de soltar um sorriso,
deixando Fiona ainda mais nervosa. Ele então diz que está curioso para saber se ela conhece a verdadeira identidade do garoto. Isso faz Fiona questionar se Abel fez uma verificação de antecedentes em Sigrin, e imagina que ele já deve saber que o garoto é um príncipe imperial bastardo. Ela então decide fingir ignorância, e diz que não tem ideia daquilo que ele está falando. A garota continua, dizendo apenas saber que ele é um órfão e que acabou trabalhando para os mercenários. Abel a encara em silêncio, tentando decifrá-la, o que faz Fiona desejar que ele parasse. Ele então diz que, considerando as habilidades dela, não é importante que ela conheça o passado do garoto. Ele também menciona em como às vezes ela agia como uma criança inocente, mas em outros momentos, agia de forma fria e serena, e ele está tentando descobrir qual é a verdadeira Fiona. Ela lhe diz que é como qualquer outra garota, o que Abel responde que ela era a única que realmente acredita nisso. Ele diz que ela é sem dúvida uma gênia, mas às vezes não sabe se deve aceitá-la ou manter certa distância. O homem continua, dizendo que ser forte e habilidosa é ótimo, mas ser demais disso pode acabar sendo uma espada de dois gumes. Ela então questiona se ele está planejando mandá-la embora, ao que ele responde o contrário, já que decidiu mantê-la consigo. Ao mesmo tempo ele acrescenta que por causa disso, decidiu lhe dar mais responsabilidades. Ela fica animada, já que agora não precisará mais se preocupar em ser dispensada. Ela então se lembra de como Abel realmente não se dá bem com a família imperial, e não é surpresa para ela que ele tenha ficado desconfiado quando lhe enviaram uma jovem que não agia de acordo com sua idade. Ele lhe conta que recebeu reclamações sobre o quarto baluarte, e que os mercenários estão assediando esposas e crianças. Ele então fala sobre como aqueles sujeitos ousaram fazer isso em seu território, devendo ser muito audaciosos, o que de certa forma, assusta Fiona. Ele então lhe entrega um papel para ler, e ela fica chocada ao ver que se trata do grupo de mercenários de que Sigrin fazia parte. Ela percebe que Abel provavelmente lhe pediu para fazer isso por saber o que recentemente estava passando em sua cabeça. Ele então continua, e lhe diz que ela estará recebendo direitos especiais para ir dar uma lição nos mercenários. Ele lhe diz que ela será recompensada 10 vezes mais, então ela deve se certificar de punir os tolos na mesma proporção. Ele então fala sobre o garoto com quem ela se preocupa, e também lhe pede para escoltá-lo de volta ao quarto baluarte. Ela dobra o papel e diz a ele que pode contar com ela. Mais tarde, enquanto está numa carruagem, ela olha maravilhada para toda a neve, gritando de empolgação ao ver alguém fazendo um boneco de neve. Ela pergunta a Sigrin se eles também deveriam fazer um, o que ele responde por que eles se incomodariam em fazer isso. Fiona pergunta o que deu nele, e diz para ele pelo menos pode fingir gostar da neve, o que ele diz que não quer parecer um tolo. Ela então pergunta se ele está chateado por ela nunca ter lhe contado que lutava nas batalhas, o que ele disfarça, dizendo que não está chateado. Ela faz uma cara triste, enquanto Sigrin continua a lhe fazer cara feia. Ele então, relutantemente, diz que se tiverem tempo sobrando, lhe ajudaria a fazer um. Mas ele diz que ela tem que cumprir as ordens do Duque primeiro, o que a deixa empolgada, já que ele acabou de prometer brincar com ela depois. Sentado, ele se pergunta por que ela iria querer brincar com ele. Especialmente porque ele pensava que não tinha ideia de como se divertir com meninas de sua idade ou o Duque dizer a ela. Ele também ainda não acredita completamente que ela é uma maga, pois ainda não a viu em batalha. Ou talvez seja por achar ela mais parecida com uma fada do inverno, com seus cabelos prateados, olhos vermelhos e bochechas brancas e tão pálidas que não parecem reais para ele. Ela também o lembra um coelho, mas de alguma forma, ao mesmo tempo era ela quem guardava o segundo baluarte, o território mais perigoso. Ele sente raiva, tanto das pessoas que a enviaram para fazer isso, quanto dela por simplesmente aceitar. O garoto murmura sobre como ela deveria estar cuidando de si mesma em vez de gastar tempo preocupada com ele, enquanto continua se perguntando por que ela tem tanta preocupação por um mercenário órfão, e se questiona se ela saberia que ele tem sangue real. O garoto se pergunta se ela está se aproximando dele para usá-lo, mas ao mesmo tempo também quer confiar nela, apesar de não conseguir fazer isso plenamente. Seria insuportável para ele se ela algum dia o traísse. Fiona então chama por Sigrin novamente, e pergunta sobre as regras dos mercenários e como eles são controlados. Ele lhe diz que não há regras além da sobrevivência do mais forte, e que eles apenas se aproveitam daqueles mais fracos que eles. Ele continua, dizendo que para controlá-los, seria necessário ameaçá-los com grande força. Ela começa a compreender isso, e observa o quanto esse grupo é típico. Ela então decide que esses caras precisam de uma justiça severa para que até o brutamontes mais pesado entenda a mensagem. Ele olha com desânimo enquanto ela sorri depois de ouvir o que ele disse. A garota então agradece a ele, o chamando de grande ajuda. Ele questiona por que ela quer saber sobre lidar com mercenários, o que ela responde que estava relacionado às ordens do Duque, e por ela não saber muito sobre eles. Na mesma hora o menino pergunta a ela o que o Duque ordenou, e nesse momento, a carruagem para de repente. Sigrin questiona por que a carruagem parou, o que Fiona grita para ele olhar, pois eles finalmente chegaram. Os dois chegaram ao quarto baluarte, que parecia uma cidade movimentada. Fiona abre a porta com força, anunciando que cumprirá as ordens do Duque imediatamente, mas Sigrin agarra a mão dela antes que ela possa sair.
Isso aconteceu porque ele estava preocupado com os degraus da carruagem serem muito altos para ela. Ele diz que ela vai cair se descer assim, então ele pula primeiro e estende a mão dizendo para ela pegá-la, descendo com cuidado. Ela fica em silêncio total enquanto suas mãos continuam estendidas antes de começar a rir dele. Ele pergunta por que ela está rindo antes da garota se desculpar e pegar sua mão enquanto desce. Sigrun nota que Fiona é uma garota estranha, e gentil com estranhos como ele. O rapaz está cético quanto ao motivo dela ser tão gentil e amigável, mas uma parte dele deseja retribuir por tudo que ela fez. Quando ela finalmente desce da carruagem, ela agradece por ele ter lhe dado uma mão, o que ele observa que talvez consiga recompensá-la com esses atos aleatórios de bondade. Ele também percebe que está se tornando uma pessoa muito mais gentil. Mais tarde, em algum escritório, Fiona entrega o papel para um homem, que lhe pergunta se isso é mesmo verdade, o que Fiona diz que era, e que tem até mesmo o selo de aprovação do Duque. O homem duvida, já que ela é apenas uma criança. Ele diz para ela parar de brincar e ir para casa, e então ela lhe diz que ele não precisava acreditar nela, mas logo lhe pergunta se ele estava preparado para as consequências vindas do Duque. Na mesma hora ele olha para o papel de novo, observando que parecia verdadeiro. Fiona levanta sua saia e se apresenta, dizendo que está ali amando do Duque para lidar com os incidentes desagradáveis ocorridos no quarto baluarte. O homem pergunta se ela sabe quais incidentes desagradáveis, ao qual ela responde que estão listados na carta. Ela pergunta se ele gostaria que ela lesse em voz alta, o que ele diz que não havia necessidade, e depois pergunta como pode ajudar. Ela diz para ele pegar todos os soldados e prender os ofensores, e depois informar ao povo para se reunir na praça da cidade. Ela então pergunta a Sigrun onde os mercenários costumam se encontrar, o que ele responde que é na taverna, perto do muro do baluarte. Ela então se vira e diz ao homem que eles estão na taverna. Enquanto saem, ela acredita que o trabalho de preparação foi suficiente, e espera que o homem os leve a sério agora, apesar de serem crianças. Sigrun pergunta o que o Duque lhe disse para fazer já que ela ainda está pensando em como punir os mercenários. Ela não planejava pegar leve, e considerando os desejos de Abel, isso provavelmente significava alguns dedos e membros desaparecidos. Ela então diz a Sigrun que não é nada, pois não quer que um garoto de 14 anos ouça esse tipo de coisa. Ela diz a ele que ela apenas observará os perpetradores, e em seguida fará um julgamento justo. Ela então o questiona, dizendo que ele não estará vindo com ela, certo? Ao que ele responde que sim, o que a surpreende, enquanto ele reitera que também estará indo. Ele pergunta se há alguma razão pela qual ele não poderia ir, e ela nervosamente diz que não. Ela diz a ele que pode ser uma cena grotesca, mas Sigrun diz que ele já esteve em batalha. Ele diz a ela que suas cicatrizes são recentes e que pode ser difícil de acreditar, mas ele também podia lutar bem. Ela concorda, mas se pergunta o que tudo isso tinha a ver com ele acompanhá-la. Ela diz a ele que o caso não tem nada a ver com ele, e ele tenta dizer a ela que não era isso que ele queria dizer. Ele luta para dizer, mas eventualmente, diz a ela que será seu escudo caso algo aconteça. Ele continua, dizendo que os caras serão brutos, então duas pessoas juntas é melhor que uma. Ele se vira e diz a ela para ir, se ela entendeu. Seus ouvidos estão completamente vermelhos, enquanto Fiona nota que parece que ele está tentando cuidar dela, mas de novo, ela pode estar errada, então começa a segui-lo. Nós vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Rainha Demônio.